Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à Web TV, entrevista exclusiva. Aqui vamos conversar sobre os principais assuntos de interesse da comunidade acadêmica do Uninta e demais instituições do Grupo AIAMES. A cada edição, contaremos com a participação de convidados e especialistas. No Brasil, o processo de adoção é gratuito e deve ser iniciado na Vara da Infância e Juventude mais próxima da sua residência. A idade mínima para se habilitar à adoção é de 18 anos, independentemente do estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. Nas comarcas, existe o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e com ele é possível realizar um pré-cadastro com a qualificação completa, dados familiares e perfil da criança ou do adolescente desejado. Nossa entrevista hoje é com a juíza de direito titular da Vara Única Infância e Juventude de Sobral, doutora Kathleen Nicola Killian. Agora vamos conhecer mais sobre nossa convidada, doutora Kathleen Nicola Killian, formada em Direito na Universidade de Brasília, UNB, pós-graduada pela Fundação Escola Superior do Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. Atualmente é juíza de direito do TJCE em Sobral, onde assumiu o cargo em janeiro de 2022. Bem-vinda, doutora, é um prazer tê-la aqui em nosso programa. Obrigada, Bruna, obrigada, Gustavo, é um prazer estar aqui com vocês. E um dos nossos objetivos como justiça é a aproximação da comunidade do nosso trabalho, para a compreensão, para o incremento de confiança e, em especial, em relação à confiança no Sistema Nacional de Adoção, né? Que os pretendentes, os interessados em adotar, saibam que a Justiça tem um caminho legal seguro para a realização dessas adoções, de forma que seja garantindo a legalidade e a segurança para todos os envolvidos. Doutora, e para começarmos, um dos caminhos que uma mulher pode seguir quando decide, por algum motivo, que não deseja exercer a maternidade é entregar a criança para a adoção. E quais os suportes são oferecidos para essa mulher? Bruna, o que acontece? A gente está num papel aqui de instigar a comunidade, todo o sistema de saúde, o sistema de assistência social, para uma atuação integrada, com competências intersetoriais, para a compreensão de que é um direito da gestante a entrega do bebê para a adoção. A entrega legal ela é realizada para a justiça, e esse é o único caminho possível. Nós temos um trabalho constante de mudança de uma cultura, que historicamente as entregas eram realizadas de forma irregular, para famílias específicas. Então, aquela mulher que estava gestante planejava fazer uma entrega, muitas vezes ela entregava de forma equivocada, direcionando a uma família específica, às vezes até sob promessa de pagamento, né, algum tipo de troca. E é importante até ressaltar que quando essa mulher ela entrega o bebê para uma família direcionada que vai registrar essa criança como sua, configura até um crime, né? Um crime de adoção à brasileira. Quando tem uma promessa de pagamento, uma promessa de recompensa em troca deste bebê, também a gente tem uma previsão de crime no ECA. Como que é a adoção segura? A entrega legal. A entrega legal é aquela que é realizada para a Justiça da Infância e da Juventude, no qual essa gestante ela tem um direito de entrega, ela vai ser respeitada na entrega, ela vai ser ouvida, encaminhada para uma equipe interprofissional, né, para ela ser acolhida, passar por um assistente social, por um psicólogo, para que ela converse, mas o objetivo da justiça não é o questionamento, e sim a compreensão das demandas daquela mulher para inclusão em políticas públicas. E por isso essa necessidade integrada de atuação de todos os atores do município, inclusive das faculdades, para a informação, a divulgação e novos espaços de acolhimento e de orientação, né, que tenham esse encaminhamento seguro. Porque nós precisamos que esses bebês eles sejam entregues para a justiça para serem devidamente inseridos no Sistema Nacional de Adoção. A criança ela vai ser acolhida, ela vai ser bem cuidada, enquanto se aguarda um lapso temporal para a confirmação dessa manifestação de vontade.
Porque o que acontece? Essa gestante, ela pode, tanto ainda quando ela está gestante, manifestar um interesse de entregar para a justiça e assinar um termo, né, que a gente tem já um modelinho da Vara da Infância e da Juventude. Quando este bebê nasce, ela não é obrigada a entrega, ela pode mudar de ideia, né? É um direito da gestante a entrega, é o direito a mudar de ideia em um primeiro momento também. A gente sabe que existe um impacto com o nascimento da criança. E aqui no município de Sobral, já inclusive se está alinhado com a saúde, que essa gestante ela tem a possibilidade, se ela tiver interesse, de não ter contato de pele com este bebê, para que ele seja nascido e já seja encaminhado para adoção. É uma escolha da gestante. Então, a gente sempre enfatiza que se trata de um direito da gestante a entrega para a justiça. Essa entrega ela é realizada no formato totalmente legal, o bebê é acolhido e essa mãe a gente vai esperar, a gente não gosta nem de chamar do termo mãe, é essa mulher que teve uma gestação, né? Que ela vai ter aguardado ali, passar o estado puerperal para ser realizada uma oitiva na presença do Ministério Público, da Defensoria Pública, ou de advogado particular, né, quem esteja responsável pela defesa dessa gestante, para ela confirmar essa manifestação de vontade. Porque às vezes ali, logo após o nascimento, doutora, eu não tenho condições, mas uns dias depois ela repensa e troca, né, a manifestação de vontade, e é um direito dela, essa manifestação de vontade. Ela vai se manifestar em audiência e caso ela continue dando consentimento para a entrega dessa criança para a justiça, nós vamos passar para a etapa de homologação dessa entrega legal, uma sentença, no qual há um prazo recursal para essa mãe ainda ter a última oportunidade, digamos, de trocar de ideia. Se ela quiser, ela pode recorrer, ainda pode se manifestar nesse momento. Após o trânsito em julgado, que significa o período que não cabe mais recurso dessa sentença de homologação da entrega legal, essa entrega ela é definitiva. E aí o bebê vai ser lá inserido no Sistema Nacional de Adoção na condição de apto à adoção. E aí ele fica apto à adoção e a gente gera uma lista de pretendentes que já considera uma fila de pessoas cadastradas aptas para vinculação e início de um período de convivência, uma ordem cronológica, né? Então, assim, é um direito da gestante a entrega legal e é importante que essa informação seja divulgada na comunidade, que ainda tem muito desconhecimento, que às vezes gera até um abandono de incapaz, né? Às vezes pela falta da informação, esse bebê ele é abandonado em um lugar inadequado, é deixado num lixo, né? E aí sim, esse ato tem previsão legal de abandono de incapaz como crime na nossa legislação. A entrega legal é o caminho possível e certo, e que deve ser incentivado para aquela gestante que não quer ter os cuidados com a criança. Mas, se realiza a entrega de forma irregular, sob recompensa, isso é crime. Se realiza o abandono, isso é crime também. Então, a gente importa muito esse contato com a saúde, com a assistência social, com as faculdades, com todos, para a divulgação dessa informação, que a entrega seja feita da forma adequada e seguindo os trâmites legais. Doutora, é do senso comum, aqui no Brasil, nós sabemos que a adoção é um processo muito difícil. E de um lado nós temos famílias que argumentam que a burocracia desestimula essa tomada de decisão, e de outro nós lemos que há muitas crianças que ficam sem lares, né? E se existe esse desejo das famílias e as crianças que precisam de um novo lar, por que nós não conseguimos ter esse encontro? Nós não conseguimos promover esse encontro entre elas? Qual a dificuldade que existe nesse processo? Gustavo, é exatamente o que eu busco como Justiça da Infância e da Juventude, em toda reunião que eu tenho para falar sobre o assunto, para não ser utilizado o termo de ser um processo burocrático, porque não é um processo burocrático. É um processo feito perante a Justiça da Infância e da Juventude, com um cadastro simples para registro, que exige, para a compreensão, né, da história daquele pretendente à adoção, a realização de um relatório social, que é realizado com brevidade, e de um curso, no qual ele será informado de todas as situações relativas à adoção. É um curso preparatório, digamos. Então, ele preenche uma documentação, passa por uma visita da assistência social na sua residência para emissão de um relatório, e faz um curso. E esses são os requisitos necessários para a habilitação legal. E eu sempre evito, realmente eu não utilizo o termo burocrático, porque é um processo que visa uma garantia para
as crianças, né, inclusive para os adotandos, de que aquele pretendente ele está apto realmente e compreende a dimensão da adoção, que é um ato irrevogável. Então, os pretendentes à adoção, eles costumam, inclusive, gostar muito desses cursos, que são oferecidos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e saem com muitas dúvidas esclarecidas, com novas ideias, inclusive costuma ter um momento de sensibilização em relação à idade para adoção, né? Porque às vezes você chega e diz, não, eu quero adotar uma criança de até 6 meses de idade. E aí no curso você vê outras situações, outras narrativas e começa até a avaliar. Será? Né? Será que não é possível ampliar esse perfil para abraçar uma quantidade maior de possibilidades de encontros de coração, né? Então tem muito disso. Então eu sou contra a utilização do termo burocrático, porque não é um processo burocrático, é um processo legal, correto e que viabiliza a adoção segura. Como Justiça da Infância e da Juventude, a gente se depara com situações de entregas irregulares que geram um desgaste enorme para todas as partes. Porque quando há uma entrega irregular, qual que é o procedimento? A busca e a apreensão dessa criança para acolhimento e inserção no Sistema Nacional de Adoção no formato legal. Então, gera uma grande frustração, né, para essas famílias envolvidas. E para cenários assim, que, por exemplo, entregas que já aconteceram há muitos anos, a gente vê com frequência situações que demonstram a insegurança desse sistema. Já teve situação que 11 anos depois, a mãe biológica veio dizer que nunca entregou o filho. Olha, eu sou a mãe, tiraram meu filho de mim. Então, assim, a única forma realmente segura de adoção é a adoção legal, que é feita pelo Sistema Nacional de Adoção, que é feita com todo carinho pela Justiça da Infância e da Juventude, e que ela deve ser incentivada. E também deve ser incentivada a comunidade, quem pretende se cadastrar como pretendente para adoção, que procure a Justiça da Infância e da Juventude e vamos seguir todos os trâmites, poderá escolher um perfil, né, adequado, que tenha uma maior vontade e não é burocrático. É a forma legal que gera segurança para todos os envolvidos. É a única forma de adoção legal. Doutora, a adoção é uma das possibilidades que os casais homoafetivos encontram para terem filhos. É mais difícil para essas famílias serem aprovados esse processo? É uma pergunta interessante, mas assim, nós estamos aí num regime de total igualdade, né, e de respeito e de dignidade, que o que é considerado ali na hora de se avaliar um pretendente à adoção é a viabilidade de um lar adequado para uma criança, independente de gênero, né, independente da situação do casal. Isso realmente não é um ponto diferenciado de qualquer outra questão, vai ser avaliado como um casal que aí, o que acontece? Que daí é para todos os gêneros, né, para todo formato de casal. Para se habilitar como pretendente duas pessoas juntas, assim, tem que ter um vínculo formado, né? Tem que ter uma união estável, tem que ter um casamento. Mas isso independente do gênero, né? Não há essa questão de gênero. Todos são incentivados a buscar a Justiça da Infância e da Juventude. E, doutora, eu queria saber agora o que é analisado na hora de autorizar a adoção de uma criança por uma família. E pais e mães solos, eles podem adotar essa criança? E quais são os contextos para que a juíza possa autorizar essa adoção? Então, Gustavo, existe o pré-cadastro, no qual vão ser colocadas essas informações. Não é preciso ser casado, mas se você é casado, você tem que juntar a declaração de casamento. Mas pessoas solo podem se habilitar para adoção e vão passar pelo mesmo trâmite dos demais. É um pré-cadastro, é um curso preparatório para adoção e um relatório social que é feito naquela residência para avaliar a viabilidade de desenvolvimento de uma criança naquele espaço, né? Então, é algo orientativo, algo de observação. E são os mesmos requisitos para todos os cenários. É a busca da proteção integral da criança que venha a ser acolhida. Aí, como a gente tem o Sistema Nacional de Adoção, existe uma ordem cronológica, não é a magistrada, não sou eu, né, que chego e escolho, essa criança aqui vai para uma família X. Eu acho que tem a ver com essa família. Não. O que é feito é que quando a criança está apta para adoção, ela é vinculada estritamente à primeira pessoa na ordem cronológica. Então, às vezes, temos famílias aí aguardando há 4, 5 anos uma situação como essa, de vinculação para início de um estágio de convivência.
E aí, Gustavo, volto lá na sua pergunta anterior, que agora eu estava me recordando que eu não respondi com completude, que você me indagou o seguinte: por que não bate as contas, né, relativa a crianças que estão acolhidas e a crianças que estão adotadas, essa situação dos pretendentes? Algo que é nosso papel também como justiça é incentivar o elastecimento dos perfis, porque são poucas crianças que chegam em tenra idade, e por isso também o nosso papel de divulgação da entrega legal, para que as crianças cheguem na justiça e alimentem esse sistema. E temos muitos pretendentes que estão com o objetivo de adoção de crianças em tenra idade. Então, por exemplo, se a criança tem mais que 6 anos, 8 anos, às vezes a lista dela de pretendentes não gera nenhum pretendente apto. Ninguém fez aquela escolha de perfil, né? Então, a gente sempre incentiva na hora de preenchimento do perfil que se repense, né, as possibilidades. Porque, inclusive, se marca, por exemplo, se você tem interesse em irmãos ou se é uma pessoa só. Né? Então, tudo é definido no perfil. Por que não abrir um pouco mais esse perfil? Porque se você não abre esse perfil, se você, de repente, né, o seu filho está no mundo, mas ele tem um irmão, e ele não vai ser vinculado a você, porque você não fez essa escolha de um perfil que se adequasse a grupo de irmãos. Então, nós temos inúmeros fatores. Um deles também é que o processo de destituição do poder familiar, ele envolve uma complexidade, envolve uma oitiva de todas as partes. Nós temos crianças acolhidas que os pais têm interesse em retornar à guarda. E a prioridade da lei é que as crianças sejam reintegradas no seu núcleo familiar. Somente se percebendo que não seja possível que essa criança vá para adoção. Então, nós temos crianças acolhidas que ainda estão nesse período de transição, de se buscar verificar a viabilidade de uma reintegração. Quando se verifica que não é possível a reintegração, a criança ingressa no Sistema Nacional de Adoção e aí se gera essa lista de pretendentes. Que quanto mais idade, menos pessoas estão ali habilitadas para essa vinculação. O nosso papel é incentivar que as pessoas se habilitem com um perfil mais amplo, de grupos de irmão, independente de gênero, né, independente da idade. E temos casos históricos assim muito interessantes de grupos de irmãos adotados e que fortalecem a esperança, né, a confiança no Sistema Nacional de Adoção. E essa transição, ela demora muito? Porque existe casos, né, de demorar, sei lá, 2, 3 anos para dar certo? Existe. É porque não tem como a gente ter um padrão. Às vezes existe uma situação de vulnerabilidade no qual a criança é acolhida e em breve, em pouco período de tempo, cada caso é um caso, a pessoa que está sem a guarda do próprio filho quer muito tê-lo de volta. E aí começa a tentar reorganizar a vida para receber essa criança novamente. Então, existe aí, não tem como a gente fixar um tempo. Essa é a grande questão na infância e da juventude. Chegar no equilíbrio do tempo, para que essa criança, criança ou adolescente tenha possibilidades no Sistema Nacional de Adoção, sem prejuízo do objetivo que é de tentar reintegrar em um primeiro momento com a sua família. Então, não existe uma fórmula pronta para a definição desse período. E tem situações que exigem, né, um período mais longo realmente de observação dessa reintegração. Aí a justiça está sempre atenta para que seja o mais célere possível, né? Que assim que der, a gente profira uma decisão, seja pela reintegração ou pela destituição e inclusão no Sistema Nacional de Adoção. E agora, doutora Kathleen, chegando ao fim do nosso bate-papo, da nossa entrevista exclusiva, eu gostaria aqui de abrir espaço para você dar um recado para toda a comunidade acadêmica e a comunidade geral aqui de Sobral. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada, Bruna. Agradeço novamente a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, falando sobre um tema que é o nosso dia a dia, né? E a Justiça de Sobral está muito, muito atenta a esses processos, ao encaminhamento célere e ao reforço da confiança de toda a comunidade no Sistema Nacional de Adoção. Há uns anos atrás, foi no ano de 2020, nós iniciamos em Quixeramobim um projeto chamado Cuidado Legal, que foi a partir justamente dessa observação de alguns ruídos de comunicação na sociedade, né? Às vezes, até algum profissional da saúde ou da assistência social desconhecia essa possibilidade de entrega das crianças para a justiça. E aí, uma gestante se deparava com um profissional da saúde, por exemplo, no posto de saúde,
e não tinha a informação correta, ele não tinha o conhecimento para orientação dessa possibilidade, e entregas eram feitas de forma irregular. Então começamos a articular a rede da assistência à saúde e assistência social de Quixeramobim para um trabalho em rede intersetorial, para que todas as competências fossem trabalhadas e reforçadas para a informação chegar a todos. Então, ter um espaço como esse de fala e de orientação é um reforço do trabalho que a gente já tem desenvolvido há alguns anos. Aqui em Sobral, a gente tem buscado fortalecer o cuidado legal, né? Inclusive agora contando com a contribuição da faculdade de vocês, como um dos atores, um dos fomentadores dessa informação na comunidade, que nós precisamos capilarizar essa informação. E o Cuidado Legal, que é esse projeto nosso da Justiça, tem esse objetivo, de que em todos os lugares se tenha essa informação para que essas crianças sejam entregues de forma regular e possam fomentar novos sonhos. A gente precisa que as crianças cheguem no sistema de forma legal para serem vinculadas a pretendentes que ingressaram também no formato legal. Então, para renovar esperanças, renovar sonhos, nós precisamos dessa informação na comunidade, que todos contribuam e que a gente acredite em um trabalho fortalecido, integrado, em rede, e que tudo que for vedado, né, as entregas irregulares, realmente elas não aconteçam. Não na comunidade de Sobral, nem em todos os municípios que a gente venha a trabalhar, que é uma mudança cultural. Então, assim, a gente sabe que mudanças de cultura demandam tempo, né? E vamos continuamente reforçando essa informação para que chegue um momento que seja natural, que toda a comunidade compreenda a importância do Sistema Nacional de Adoção, confie, procure e que as crianças sejam entregues de forma regular. Muito obrigada. Muito obrigada mais uma vez, doutora Kathleen. Esse foi o nosso programa Entrevista Exclusiva de hoje. Você pode ver este e outros programas sempre que quiser em nosso canal oficial no YouTube. Até a próxima!